Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Eu me encontro no livro de Jó, o capítulo é o 14, e o versículo 1, que diz assim: O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este mal, não, sobre esse tal, abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Aqui era Jó falando com Deus, né? Porque Jó era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e se afastava do mal, né? Mas ele entrou em destruição, a sua vida entrou em destruição total, né? Quando ele se encontra ali com um caco de telha se coçando, com uma doença terrível na sua pele, em todo o seu corpo. Quando ele perdeu tudo, filhos, 10 filhos, todas as fazendas, quando ele foi humilhado. E ali ele falou, ele meditou ali e falou como para com Deus, né? Um homem nascido de mulher, né, tem poucos dias e cheio de inquietação. Aí ele diz, e sai como uma flor e se seca, foge também como uma sombra e não permanece. Mas sobre este tal, abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo. O que Jó estava falando com Deus? Ele estava entendendo que todos os homens, todos os seres humanos, todos que nasceram de mulher, né, fazem o que bem querem, vivem uma vida tranquila, né? E são cheios de inquietações, mas Deus não estava entrando com eles em juízo. Ele entendeu isso. Ele quis dizer para Deus: eu, que sou justo e íntegro, né, temente ao Senhor, o Senhor entra comigo em juízo. Tá aqui, ó. Entra comigo em juízo. Jó estava aqui fazendo uma pergunta para Deus. Mas a palavra de Deus diz: eu castigo o filho que eu amo, e eu açoito todo aquele que eu tomo como filho. Deus diz essa palavra. Disse essa palavra. Aqui Jó estava sendo provado. E muitas vezes nós estamos sendo provados também. Muitas vezes nós fazemos tudo certinho. Buscamos agradar a Deus. E tudo vem contra a nós. E é a hora de nós nos examinar. Se vermos que não estamos fora da presença de Deus, nós temos que nos examinar e dizer glória a Deus. Se estivermos em pecados, pedimos perdão. Mas se analisamos a nossa vida e vemos que não temos pecado, demos glórias a Deus. Ele está nos provando. Ele está nos provando. O ourivo, ele prova o ouro no fogo. Ele coloca o ouro, a prata, é no fogo. E quanto mais ele coloca fogo no ouro, mais o ouro brilha. Mais o ouro fica limpo, a prata também. Tira todas as escórias do ouro com fogo. E Deus é um fogo consumidor. Quando você estiver passando por terríveis lutas na sua vida, analise-se o homem a si mesmo, disse Jesus. Disse Paulo, né? Analise-se. Veja as escrituras.
Analise se você estiver no caminho, se nós estivermos no certo, fazendo o que é certo, o que é reto, o que é de agrado a Deus, e tudo lhe vem ao contrário. Dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. Porque o difícil não é o queimar do fogo. O difícil não são as lutas. O difícil é no final da luta. Quando estivermos passado pelo fogo, passado pelas águas, passado pelo deserto, passado pelos malfeitores, passado por aqueles que nos apontam o dedo. Porque no final teremos o cântico da vitória, como teve ali Moisés, o cântico de Moisés quando atravessaram o Mar Vermelho, o cântico de Miriam quando atravessaram o Mar Vermelho, a dança de Miriam. Então, se você é temente a Deus, se livra do mal, é justo, reto, analise. Se está passando pelas águas, está passando pelo deserto, está passando pelo fogo, Deus está queimando sim, para que esse ouro venha brilhar, para que no final de tudo possamos ter como Jó. No capítulo 42 de Jó mostra que ele passou por todas as provas. Por todas as provas. E no final Deus deu para ele em dobro, tudo que ele perdeu. Ele deu em dobro. Só não fala que ele deu em dobro mulher, né? A mulher não fala. Porque para ele dar em dobro uma mulher faladeira que mandou ele amaldiçoar Deus, misericórdia, né, gente? Mas eu venho trazer essa palavra hoje. Às vezes eu falo uma coisa assim para que nós possamos nos descontrair e dar uma risadinha, né? Sobre a mulher. Mas analise-se o homem a si mesmo. Se vê que você está certo, dê glória a Deus. Deus está te provando. Nós estudamos um ano inteiro. No final do ano, fazemos as provas finais. E quando nós chegamos nas provas finais, uns dias para frente, nós vamos lá na parede do colégio ver se passamos ou não as nossas notas. Que nós, na nossa vida inteira, naquele grande dia, possamos olhar na parede dos céus, na parede, quando chegarmos diante de Deus, e ali está o nosso nome, aprovado, as nossas notas, 9, 10, passamos de ano, passamos para outra margem, passamos para os braços de Deus, amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.